Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa sessão pública de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que nos engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e de sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Que assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens.
Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti, para suplicar pelos jovens, pelas crianças, e implorar Tua misericórdia, por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora na pátria espiritual jazem conscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós te pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e como filho pródigo possa voltar para ti, cheio de amor e de alegrias. E que esta nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final da nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades e de amizades. Sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.
Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembramos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações, nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da tua imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram sentir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor.
Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridade celestes, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir ou pulsar no coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, pronunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, o reino de Deus. É possível que, por muitas vezes, tenha se sentido abandonado por Deus. É possível que, por muitas vezes, tenha duvidado da ação dos bons espíritos. É possível que, por muitas vezes, tenha perdido a fé. É possível, por muitas vezes, tenha desanimado de realizar a transformação interior. E tudo isso acontece porque as lutas, as dores, as provações se tornaram quase insuportáveis. Então, você se perguntou: onde está Deus que não me ajuda? Mas antes de questionar a presença de Deus em sua vida, responda a si mesmo: o que tem preferido? Uma leitura edificante ou a TV? Uma palestra evangélica ou um jogo de futebol? Uma visita ao doente ou uma festa? Um trabalho sacrificial ou a inércia das horas vazias? Uma conversa que constrói ou a maledicência? A resignação que diminui a dor ou a revolta que amplia o sofrimento? Ao responder essas questões, você que não é Deus, que não está com você, mas sim ao contrário, siga a recomendação do Mestre. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E após estes ensinamentos, para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Cleto. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa casa. Uma alegria muito grande podermos estar juntos novamente, confraternizando em torno dessa mensagem do Cristo, em torno da mensagem do Consolador prometido por Jesus. Então, queridos amigos, nesta noite nós temos a grata companhia desse irmão tão querido, trabalhador da seara do Mestre, e eu gostaria de pedir a permissão dele para, antes da sua palavra,
lhe apresentar uma obra maravilhosa que esse querido palestrante, expositor, que hoje vamos falar, nos presenteia. Então, para quem tiver interesse, esse livro nos traz muita luz, porque ele nos orienta a como valorizarmos a nossa vida enquanto encarnados, mas sem descuidarmos da nossa vida futura. Então, Cleto, te agradecemos imensamente por estar conosco hoje e que tenhamos uma palestra e uma doutrinária abençoada. A palavra é tua, querido. Estimados irmãos, estimados amigos que nos acompanham através desse canal, que o Mestre Jesus esteja conosco, que os benfeitores amigos também nos conduzam, para que possamos fazer as reflexões necessárias em torno do tema proposto, mortes prematuras, onde o consolo. No livro Obreiros da Vida Eterna, na introdução, o Espírito Emmanuel vai fazer uma observação muito interessante. Nessa obra que André Luiz trata do processo reencarnatório de vários espíritos, nos mostrando todo o auxílio que acontece durante esse momento. Mas Emmanuel, na introdução, ele vai nos dizer que, mesmo que o homem moderno tenha conseguido tantos progressos, tanto no campo da ciência, da tecnologia, nas mais variadas áreas do conhecimento, ainda esbarramos diante da morte como os povos antigos, como os gregos, os egípcios, os romanos. A morte continua sendo ainda um milenar ponto de interrogação. Ainda sofremos muito, ainda nos martirizamos. E o Cristo tem uma proposta para nós, quando ele nos diz que o conhecimento da verdade, ela nos liberta. E aqui nós temos uma aplicação prática dessa proposta do Cristo, que na medida que nós vamos conhecendo mais acerca desse fenômeno natural que faz parte da nossa vida, nós vamos nos libertando do sofrimento, do temor que esse momento, que essa passagem, ela representa para nós. Então, é sobre isso que nós queremos refletir essa noite. Iniciar primeiro falando um pouco sobre Deus, sobre essa confiança que temos que ter no Criador e por que devemos confiar em Deus, na confiança que devemos ter em Jesus e por que devemos confiar em Jesus, nessa crença da imortalidade da vida, da continuidade da vida, que nós precisamos construir em nós, solidificar em nós, e, acima de tudo, a crença de que essas separações, elas são transitórias, elas são momentâneas. Aquele ser que parte para a dimensão espiritual, os nossos vínculos de afeto, de amor, eles não se rompem com a morte. O que ocorre é apenas uma separação física, um afastamento físico. Ou como um termo que está muito comum nos dias de hoje, uma espécie de distanciamento social. É isso que acontece quando nós nos despedimos de um ente querido, por razões que a divina, a misericórdia divina, que a sabedoria divina nos possibilita muitas vezes compreender e outras vezes nós não compreendemos. Mas aí nós precisamos, acima de tudo, da confiança. Independente, então, meus amigos, da forma como que nós compreendemos esse momento, o pós-morte, independente da forma com que nós entendemos a continuidade da vida, nós precisamos solidificar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E a doutrina espírita vai nos dar muitos motivos para confiarmos, nos apresentando Deus como essa inteligência suprema, como a causa primária de todas as coisas. Mesmo que nós não tenhamos condições hoje de compreender na plenitude
essa inteligência maior, porque somos uma inteligência ainda imperfeita, atrasada, nós podemos estudar e analisar os atributos da divindade, que Deus é eterno, que Deus é justo, que Deus é soberanamente bom. Sobre isso que nós precisamos firmar a nossa crença, e isso vai nos trazer consolo nos momentos difíceis, especialmente nos momentos de perda. Compreender que a ação divina, que o pensamento divino, essa inteligência, ela não cessa de alcançar a todos nós. Então, Deus tem ciência de tudo aquilo que acontece conosco. Nós podemos dizer que Deus é um amor, é o amor maior, mas um amor que não cessa de ser irradiado sobre todos nós, e que está sempre presente em nós, que cuida de todos nós. Isso é fundamental, meus amigos, nós compreendermos que Deus cuida de todos nós aonde estivermos, nesta ou na outra dimensão da vida. Deus sempre vai cuidar de nós e nos prover com aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes nos angustiamos ante uma separação, porque ficamos, às vezes, nos perguntando, e agora, quem irá cuidar dele? Quem irá protegê-lo? Deus protege todos nós. Precisamos acreditar nisso. No Evangelho de Jesus, nós vamos buscar através do exemplo, através das parábolas que Jesus nos contou, através das histórias, dos inúmeros ensinamentos, nós vamos fortalecer a nossa fé. Mas essa fé que também deve nos trazer confiança. Precisamos confiar. E de que forma nós vamos confiar? Essa confiança, ela nasce de um entendimento, de uma compreensão. A fé tem que trazer esperança. E essa esperança também, ela depende de nós compreendermos como que Deus nos ajuda. Compreendermos a vida, compreendermos o sentido da vida. Como diz a doutrina espírita, que a criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. E na medida que nós vamos compreendendo várias questões, acima de tudo, a dinâmica da vida, por que nós estamos aqui, qual é o motivo, quais são as nossas necessidades, compreender essa permanente interação que existe entre este plano e o plano espiritual, que os espíritos continuam nos ajudando, que continuam ao nosso lado, nos assistindo, nos amparando, e assim nós vamos fortalecendo a nossa fé. Também precisamos solidificar a nossa crença em torno da imortalidade da alma, da imortalidade com a continuidade da vida. Compreender que a vida ela tem um sentido, que estamos aqui para conseguirmos alcançar mais um degrau na nossa evolução moral, evolução intelectual, que se dá das mais variadas formas, através das múltiplas experiências. E é por isso, meus amigos, que nós passamos por provas, é por isso que nós passamos por aquilo que os espíritos chamam de vicissitudes da vida. Os desafios existenciais, as adversidades, elas são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Sem passarmos por isso, nós não amadurecemos. E dentre essas experiências está a morte. A morte como o nascer, que são eventos que fazem parte da nossa vida. Eventos que nós já passamos muitas vezes por essas experiências. Já renascemos e já morremos. Em cada encarnação, nós passamos por uma experiência de uma forma diferente, um gênero de morte diferente, adequado à nossa necessidade, adequado às circunstâncias, adequado a principalmente aquilo que nós precisamos aprender. E quando nós pensamos em morte, nós temos que compreender também que, como a doutrina espírita nos ensina, que nós continuamos existindo, nós continuamos com a nossa individualidade, nós continuamos sendo aquilo que nós éramos, pensando, sentindo, agindo, tal qual nós agíamos, pensávamos, sentíamos aqui
neste mundo. E a doutrina espírita vem nos ajudar a compreender a morte por que ela acontece nas mais variadas etapas da vida, às vezes na infância, às vezes na juventude, às vezes na maturidade, e às vezes lá nós conseguimos ultrapassar a fronteira dos 3 dígitos, cada um de acordo com as suas necessidades. Então, na medida que nós compreendemos que a morte não elimina a vida, e que, acima de tudo, essa separação ela é apenas momentânea, e que os laços de afeto, de amor, de amizade, eles não se rompem, porque a ligação é se dá de espírito para espírito. Também precisamos desenvolver o nosso entendimento acerca da justiça divina. Poderíamos perguntar, por que motivo Deus permite a morte de pessoas tão jovens? Outras vezes nós perguntamos, por que pessoas boas desencarnam ao passo que outros, os maus, segundo o nosso entendimento, permanecem? E aí nós temos que entender que a justiça, que a misericórdia divina, ela alcança todos os atos da nossa vida. Entender que existe para tudo motivos sábios e justos. Deus não faz nada que não seja justo nem ininteligente, nos ensinam os Espíritos. No capítulo 5, item 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon vai dizer que nós devemos nos habituar a não censurar aquilo que nós não podemos compreender. Crer em Deus, que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, diz Fenelon, aquilo que nós julgamos ser um mal é um bem. E eu tenho certeza que muitos de nós poderão olhar para a sua própria vida, identificar muitos momentos em que, quando aquele evento aconteceu, pareceu uma tragédia, uma desgraça. Gradativamente, com o tempo, com a maturidade, nós vamos ressignificando aquele evento e vamos vendo ali um bem, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento, uma oportunidade de rever a nossa vida, os nossos atos. Para nós compreendermos a justiça divina, os Espíritos nos dizem que nós precisamos ter como ponto de vista não apenas essa vida, esse tempo estreito, limitado, que é a vida física. Nós precisamos ver sob o olhar da imortalidade, o ponto de vista da vida futura. Sem a vida futura, nós não conseguimos identificar em muitos atos a justiça divina, porque Deus seria injusto, na medida em que alguém parte muito jovem, muito cedo para o mundo espiritual, não teve tempo, não teria oportunidades, se a vida se terminasse ou se tivesse começado por ocasião do nascimento. No capítulo 5, também esse capítulo que nós sugerimos a leitura, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 21, que trata desse tema, o espírito que assina a mensagem, Sanson, que foi um ex-membro da Sociedade Parisiense, ele vai dizer que, frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretasse a perda. Então, muitas vezes, nós somos retirados da vida como o soldado que ele é retirado do campo da batalha, que é um benefício para ele sair desse campo de luta que talvez pudesse ser, no futuro, motivo de queda. Não é vítima da fatalidade, observa Sanson, aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça mais tempo na terra. Em vez de nos queixarmos, nós deveríamos agradecer quando Deus retira um dos seus filhos desse mundo de provas e expiações. Questiona Sanson, não seria egoísta de nossa parte, muitas vezes, querer reter alguém nesse mundo, quando continuar conosco, quando ele já está livre, já tem a possibilidade de cumprir o seu tempo, tem a possibilidade de retornar para casa, retornar antes para casa, que é o nosso ambiente definitivo, o mundo espiritual.
A doutrina espírita também nos apresenta muitos exemplos. E há um exemplo que ele ilustra muito bem essa questão das mortes prematuras e de como nós muitas vezes encaramos esses fatos. No livro Céu e Inferno, lá no capítulo 2, onde Kardec reúne uma série de depoimentos de espíritos considerados felizes. E nós trouxemos para a nossa reflexão o caso do Maurice Gontran. E eu imagino que muitos de nós temos, não um exemplo, mas vários exemplos de situações que nós ficamos sabendo, acompanhando, às vezes situações muito próximas. Maurice era filho único e faleceu aos 18 anos de idade. Sabe aquele jovem, inteligência rara, razão precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, terno, simpático, uma pessoa feliz, de bem com a vida, que possuía todas as qualidades que fazem prever um futuro brilhante. E nós temos muitos exemplos de pessoas, de jovens recém-formados, recém-iniciando uma profissão, recém-iniciando uma família. E aí, todo mundo imaginando, esse jovem tem um futuro brilhante, pelo que nós conhecemos. E a sua morte, a morte do Maurício, acarretou para os pais uma dor muito profunda. Sentiram-se impactados, como é muito natural. E eles, se censurando muitas vezes, se culpando, também diziam: de que lhe serve agora tudo isso que ele aprendeu? E eles se culpavam porque eles estimulavam o Maurício, ele era estudioso, e os pais estimulavam ele nos estudos. E eles imaginavam que a doença foi causada pelo excesso do estudo. E Kardec vai dizer, se eles tivessem conhecido o Espiritismo, teriam raciocinado melhor. E depois eles tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, e isso trouxe o consolo que eles precisavam. Mais tarde, Maurício foi evocado numa sociedade, alguns meses, numa sociedade espírita, por um amigo seu. E ele vai dizer que o seu pai deveria aproveitar aquela experiência, porque ele era muito cético muito descrente acerca da vida futura, que aquela era uma oportunidade dele mudar a sua forma de pensar. E ele vai dizer que o seu pai estava cometendo um suicídio, na medida em que a revolta, o desespero estavam minando as suas forças. E Maurício vai dizer que os estudos sérios, além de não terem causado a doença, fortaleceram-lhe a alma, aumentando-lhe os conhecimentos, e que, se em virtude daquela curta existência ele não pôde aproveitar, isso não estava perdido, ele não deixaria de fazer uso mais tarde. E aqui há, meus amigos, meus irmãos, um ensinamento importante. A morte não nos tira o futuro brilhante, de maneira alguma. O futuro brilhante todos nós teremos na imortalidade. E aqui, nesse exemplo, nós vemos duas formas de ver o mesmo fato. Quando nós olhamos apenas sobre esta vida limitada, nós vamos sofrer muito mais. Nós não vamos compreender a justiça divina. E, na medida que
Caiu a nossa conexão. Estamos de volta. Ok, pode continuar. Certo. Deu um problema na nossa conexão. Então, nós estávamos conversando que, na medida em que nós ampliamos a nossa percepção acerca da vida, nós vamos compreender melhor e vamos sofrer menos com esses momentos desafiadores, dolorosos, que todos nós sentimos. Que é evidente que não é fácil vivenciar um momento desses. Vivenciar estar diante da despedida de um ente querido, principalmente alguém muito jovem. Mas, como nos ensina a doutrina espírita, nós, com esse conhecimento, a doutrina espírita, ela concretiza a proposta do Cristo do Consolador, anunciado Consolador prometido, na medida em que nada se perde daquilo que nós fazemos aqui, nada fica perdido. Aquilo que nós não aproveitamos nessa experiência, nessa encarnação, nós vamos aproveitar nas encarnações futuras. Todos os esforços que os pais fizeram para educar os filhos, todo o investimento, isso nada fica perdido. Tudo isso serve para fortalecer aquela alma. E que se essas sementes que nós lançamos hoje não tiveram proveito nessa encarnação, com toda certeza germinarão na próxima encarnação. Tudo fica registrado na nossa memória espiritual e servirá como aquisições novas, como aprendizados novos que o espírito leva para outra dimensão. Uma outra questão, meus amigos, fundamental para a nossa compreensão, é que o auxílio divino ele está presente sempre, onde nós estivermos. Nós vamos contar sempre com auxílio, com outras almas que vão nos ajudar. Quando nós reencarnamos, e para que nós pudéssemos reencarnar, Deus providenciou espíritos encarnados para nos acolher, nos receber. Amigos, familiares, pessoas que fazem parte do nosso convívio. Da mesma forma, aquele que parte para o mundo espiritual, Deus providencia espíritos desencarnados para acolhê-lo, para recebê-lo e auxiliá-lo nesses primeiros passos no outro plano da vida. Muitas vezes, meus irmãos, o sofrimento no momento da despedida está nessa dúvida, nessa incerteza. E agora? O que será do meu filho? Quem irá cuidar dele? Confiemos. Deus cuida de todos nós. Cuida dos nossos filhos. Cuida dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos familiares. Samson, nesse capítulo, nesse item do capítulo 5 que mencionamos, ele vai dizer: mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarroadas os aflige, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. E como dissemos, essa separação ela é apenas física. Deus pode permitir, a depender do nosso merecimento e do merecimento do nosso ente querido, os encontros durante o sono, enquanto o corpo adormece, nós vamos ao encontro daquele ente querido. Encontro esse que nós não iremos lembrar, mas com isso nos sentimos fortalecidos e com aquela crença, com aquela intuição de que o ser querido está bem. Há um outro relato muito interessante, registrado pelo espírito André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. O relato de Antonina, a mãe que vai durante o sono visitar o filho pequeno Marcos, que havia desencarnado. E André Luiz, o autor espiritual, acompanha todo esse processo. E a mãe muito feliz ao contato com o filho. Quando ela volta para o corpo, com o auxílio dos espíritos amigos, e que inicia um processo de despertar,
O ministro Clarencio, que era o chefe daquela equipe espiritual, começa a aplicar passes para que ela esquecesse daqueles momentos, que guardasse apenas uma intuição, uma ideia de que o filho estava bem. André Luiz e Hilário, um outro espírito que fazia parte da equipe, questionam que não seria lícito para aquela mãe guardar aquela lembrança. E o ministro Clarencio vai dizer que raros são os espíritos habilitados a viver na matéria com as lembranças do mundo espiritual. Nós não temos ainda a maturidade para conviver com essa dualidade, lembrar daqui. Por isso que não lembramos daquilo que nós fomos, o que nós fizemos, aquilo que nos aguarda, para que nós não percamos o nosso foco, porque o foco é aqui na matéria. Esse é o nosso momento, senão nós vamos perder o interesse. E no caso de Antonina, ela poderia ficar preocupada com o filho que estava no mundo espiritual, lá no lar da bênção, muito bem cuidado, muito bem amparado, e negligenciar os filhos que estavam ainda sob a sua responsabilidade. Então, meus irmãos, meus amigos, confiemos em Deus, confiemos em Jesus, vamos pensar na morte como uma libertação do espírito. Isso vai nos ajudar a conviver com essa ausência que é apenas física, que é transitória, como dissemos, é uma espécie de distanciamento social, como nós estamos vivendo hoje. Logo adiante nós vamos poder nos abraçar, como está acontecendo conosco hoje, que não podemos nos abraçar, não podemos abraçar um ente querido, por uma necessidade que, certamente, de aprendizado para todos nós, e assim também é a separação por ocasião da desencarnação. Nós ainda não conseguimos conviver com uma presença constante do desencarnado na nossa vida, isso nos prejudicaria, causaria, como diz o ministro Clarencio, aquela mãe, uma saudade quase mortal. Por isso nós não lembramos. Lembrar também, meus irmãos, que todos os esforços que nós fizemos em nosso benefício, ou em benefício daquele que parte, nada se perde, são construções da nossa alma que o Espírito imortal leva consigo. Esses são os tesouros da nossa alma. Então, nada é perdido, precisamos confiar em Deus, que é justiça, que é misericórdia, buscar estudar mais os ensinamentos do Cristo, estudar a doutrina espírita, que vem nos revelar de uma forma muito clara, através dos fatos, dos relatos dos próprios espíritos, que vêm nos dizer como vivem, como é a sua vida, estudar mais, meditar mais sobre isso. Isso vai nos trazer um consolo. Essa informação que nos consola. Como disse Alcione no livro Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E precisamos estudar, meditar, sentir e viver a doutrina espírita. E a aplicação prática e ver os resultados. E se, em qualquer circunstância, meus irmãos, a jornada parecer muito difícil, nós precisamos buscar na prece, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, e nós vamos receber o consolo dos benfeitores amigos, que eles falarão na acústica da nossa alma, nos dizendo para trabalhar e confiar, e seguir adiante, prosseguir a nossa jornada, que não nos faltará o que nós necessitamos, e que não faltará o auxílio para aquele ser que também partiu, que devemos confiar. Os recursos que precisamos nunca nos falta. A vida prossegue para aquele que parte, mas deve também prosseguir para nós que ficamos. Viver bem com a vida, em paz com a vida, como é o título da obra que foi divulgado no início. Viver uma relação de harmonia com Deus, com Jesus, com os benfeitores amigos, com o nosso próximo, uma relação de harmonia com os fatos que fazem parte da nossa vida. E assim, meus amigos, essa é a melhor homenagem que nós podemos fazer para o ente querido, que sabe o que está acontecendo conosco, que se alegra com as nossas conquistas, que também se entristece com as nossas quedas, com as nossas tristezas. Então, meus irmãos, meus amigos, confiemos em Deus, confiemos em Jesus,
E quando nós tivermos que vivenciar uma experiência desafiadora, que é nos despedirmos de um ente querido, confiemos com a certeza de que essa separação é apenas transitória e que um dia todos nós vamos nos encontrar. Aqueles que partiram antes de nós, ou que talvez partiram cedo demais na nossa avaliação, eles partiram no momento certo. Deus permite que eles retornem antes para casa. E um dia nós também voltaremos para a nossa casa definitiva. E assim, então, meus irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos que estão juntos conosco hoje, refletindo sobre esse tema, buscando sempre mais conhecimentos. Busquemos estudar, procure uma casa espírita, procure um estudo, procure ler. Vamos ler o Evangelho, esse capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das aflições. Sempre que nos sentimos aflitos, angustiados, vamos ler esse capítulo, que nós vamos encontrar a orientação e vamos encontrar o consolo que precisamos. Muito obrigado pela atenção de todos. Cleto, nós te agradecemos mais uma vez pelas tuas palavras, que com certeza confortaram tantos corações que ainda sofrem com a saudade, né, dos entes que partiram. E nós pediríamos para que tu faça a prece de encerramento. Eu convido a todos, vamos unir os nossos pensamentos, vamos nos conectar com esse mestre, o mestre do amor, da fé, o mestre da esperança, da boa nova, da boa notícia. Busquemos nos conectar com ele, pedindo a esse que é o médico das nossas vidas, que do alto da sua grandeza possa irradiar sobre cada um de nós os recursos que precisamos, mas que, acima de tudo, possamos receber a fortaleza da fé, da coragem, a lucidez, o entendimento daquilo que nos aflige, que nos angustia. Mestre amigo, tende compaixão da nossa pouca fé, tende compaixão das nossas fraquezas, mas ajuda-nos a perseverar e a seguir o caminho deixado por ti, porque somente assim nós vamos encontrar a paz. Somente seguindo o teu evangelho, vamos viver em harmonia, vamos viver a fraternidade tão necessária nos tempos atuais. Mestre amigo, envolve todos aqueles irmãos que estão sofrendo hoje a perda dos entes queridos, aqueles que partiram para o mundo espiritual e ainda não conseguiram se adaptar-se a essa nova realidade. Envolve com teu amor, com tua paz, para que todos nós, encarnados e encarnados, possamos confiar mais em ti e confiar mais em Deus. Mestre amigo, benfeitores, a nossa gratidão por esses momentos de estudo, de reflexão e de oração. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Tenhamos uma noite abençoada. Boa noite. Grande abraço para todos.